Fala família Liga, Igor falando. E quantos sinais mais você precisa para ver que o Bitcoin ele veio para ficar? Os sinais são contínuos, a adoção não para. Isso em algum momento será refletido no preço. Porém, eu sei que estamos começando mais uma semana, você está aí um pouco desanimado, Bitcoin não se mexe, Bitcoin até mesmo está esboçando cair, e eu sei que isso vai desanimando e tirando muita gente do mercado. Porém, se a gente olhar ciclicamente, vamos relembrar o momento que nós estamos vivendo e principalmente o que a gente pode esperar para o curto prazo, tentar ver no passado aí o que então esse curto prazo aí pode nos proporcionar. Deixe seu like, ative a notificação e também não deixe de ver nosso clube de membros, link está na descrição do vídeo. A gente tem conteúdo exclusivo para os membros todos os dias, além, é óbvio, de airdrops todas as semanas. Toda semana você consegue participar de airdrops aqui na Liga. A Liga te dando aí dinheiro de graça. Para participar, basta ter conta aberta na Bybit pelo link da Liga que está na descrição do vídeo. E dessa forma você consegue estar toda semana participando e também sempre com muitos bônus aí para as aberturas de conta. Vamos começar aqui então o gráfico semanal na tela. Vocês notam como estamos, mais uma vez, sempre venho falando isso, mas é sempre bom relembrar. Estamos em um grande período de acumulação, assim como já vimos diversas vezes dentro desse ciclo do Bitcoin. Porém, nós notamos que a volatilidade ela tem caído bastante nas últimas semanas, principalmente na última semana ela caiu bastante, e a gente sabe que esse é um processo normal. Quanto mais a volatilidade aqui, ó, por exemplo, também nessa fase que a gente viu de acumulação, quanto mais a volatilidade vai caindo, é como se fosse uma mola, a volatilidade cai para a gente conseguir ter a expansão, ter a volta dessa volatilidade, o que não significa que será agora, mas é um processo normal, essa volatilidade tende a diminuir mesmo, para aí sim a gente continuar esse movimento, que pode ser de alta, pode ser de baixa, sim, com certeza, porém nós ainda estamos protegidos aí não só pelo ciclo do Bitcoin, mas também nós temos aqui as bandas de suporte para bull market, o principal indicador que eu utilizo aí para ver suporte quando estamos em bull market ou para ver resistência também quando estamos em bear market. Mas enfim, estamos então com essas médias subindo a cada semana, o que na semana passada a média superior estava em 89 mil dólares, agora já sobe mais um pouco aqui com 90,5 mil dólares, 90 mil dólares e 500. Então estamos aqui pouco a pouco nos aproximando do preço, o que levaria aí uma queda para 90 mil dólares, já fazer então essa batalha com as bandas de suporte para bull market do preço. Então, em algum momento nós teremos essa junção dos preços com as médias, não necessariamente o preço precisa cair mais uma vez a 90 mil dólares, porque as médias vêm subindo a cada semana. Então, por mais que fique lateralizado, nas próximas semanas a gente vai ter essa interação, e isso pode significar aí finalmente uma batalha para ver se a gente vai continuar subindo ou se nós vamos fazer o rompimento negativo aí dessas bandas e aí sim ter uma queda mais acentuada. Vamos aguardar os próximos capítulos, mas a verdade seja dita, estamos aqui historicamente em um período muito bom e protegido para acumular Bitcoin, não só pelos ciclos do Bitcoin, mas também por diversos sinais contínuos que a gente tem observado. Antes de falar desses sinais, a gente nota que se a gente pegar o valor total de mercado, a gente tem também aqui uma aproximação do Bull Market Support Band, isso pode ser positivo. Finalmente aqui teste como suporte para ver se continuamos subindo, e também o Total 2 que exclui o Bitcoin, ou seja, as altcoins, aqui em 3 semanas inconclusivas, já tendo essa batalha, e seria importante que a gente reagisse acima disso para continuar aí com uma perspectiva positiva, pelo menos no curto prazo, para as altcoins. O Total 3 aqui que exclui Bitcoin e Ethereum, também aqui já um pouco mais bonito, respeitando esse suporte. Vamos ver se a gente tem um desfecho aí essa semana. E vamos tentar olhar agora numa perspectiva um pouco mais de curto prazo, mas relembrando que esse ano pode nos esperar quarta a quarta, ou seja, trimestre a trimestre. A gente nota que, se a gente pegar então 2025, atualmente a gente está praticamente no 0 a 0 aqui no primeiro trimestre de 2025. Estamos aqui com um pequeno ganho aqui, mas praticamente
no 0 a 0. Porém, se nós olharmos para trás e a gente notar como foi então o primeiro trimestre dos outros anos correspondentes ao ano de 2025 no ciclo, ou seja, o ano posterior do ano do halving, a gente chega a 2021, que estamos aí, terminamos, na verdade, o trimestre, ou seja, o trimestre terminaria no final de março, obviamente. Então teríamos aí mais um mês e meio, e dessa forma a gente nota que o primeiro trimestre terminou com 100% de alta lá em 2021. Vamos voltar para trás, a gente nota que 2017 isso terminou aqui em torno de 8,7% e 2013 580%. Então, na história do Bitcoin, sempre esse ano que corresponde ao ano do ciclo que estamos posterior ao halving, o ano posterior do halving, o primeiro trimestre ele sempre foi positivo e ele ainda está positivo, com o Bitcoin em torno de 96, 97 mil dólares, ele ainda está positivo, que foi como a gente iniciou 2025. Mas mais importante do que isso é ver como os anos de 2021, o ano de 2017, o ano de 2013 foram anos muito positivos para o mercado. Sempre são anos muito positivos para o mercado. Vocês notam aqui que 2013, o ano em todos os trimestres, ou seja, o ano inteiro foi muito positivo, trimestre a trimestre, para os preços. Se a gente pegar em 2017 também. Então, 13 e 17 foi um ano que todos os trimestres foram muito positivos, o Bitcoin só teve ganhos. Em 2021, a gente sabe que a gente teve um comportamento de topo duplo, então esse segundo trimestre aqui ele foi fechado em queda, porque foi quando o Bitcoin fez aquela queda de 60 para 30 mil dólares, mas depois voltou para fazer seu topo final em 69 mil dólares. O que interessa então é ver com essa visão de que, historicamente, esse é um ano muito positivo para o mercado no geral. A gente está ainda em 17 de fevereiro, isso só começou. Eu sei que muita gente está ansiosa, muita gente está desanimada, muita gente já saiu do mercado, mas se a gente olhar para trás, não tem por que a gente temer. Em algum momento, o preço vai voltar a corresponder, pelo menos historicamente sempre foi assim. Então, são altas as probabilidades disso voltar a acontecer. Ainda mais porque nós temos coisas acontecendo no mundo que são muito positivas. É óbvio que quando Trump foi eleito gerou aquela euforia de curto prazo, mas nem tanto eufórico, nem tanto desanimado. A gente sempre tem que se manter neutro e conseguir enxergar o que está acontecendo pouco a pouco. Afinal de contas, o Bitcoin é um ativo escasso. Então, se a demanda continua crescente, se a adoção é contínua, se cada vez mais jogadores importantes, baleias, países, empresas continuam a se expor de alguma forma em Bitcoin ou começam a abrir seus olhos para o Bitcoin, isso é positivo e será refletido no preço em algum momento. E é exatamente isso que está acontecendo. Então amanhecemos hoje com o CEO do Bank of America falando que a indústria de bancos, no geral, nos Estados Unidos, vai adotar, vai abraçar, na verdade, o pagamento em criptomoedas e em Bitcoin em breve. Então, é uma notícia muito relevante, apesar de ser óbvia, tá, família? É óbvio que isso vai acontecer. Porém, a gente sabe que quando uma pessoa que está nesse cargo, CEO de um dos bancos mais importantes dos Estados Unidos, vem publicamente e fala isso, é óbvio que isso é muito positivo. É uma questão de tempo. Cada vez mais a gente está enxergando essa adoção. Lembrando que o Bank of America tem em torno de 1,6 trilhões aí em ativos, então também é um banco muito relevante dos Estados Unidos e pode aí estar em breve, em pouco tempo, tá adotando aí pagamento em cripto. A gente já vê isso em alguns lugares. O próprio Nubank já aceita algumas criptomoedas que você envie para lá. Isso está acontecendo. O sistema bancário ele está se adaptando aí pouco a pouco. É óbvio que não é de um dia para a noite, não é no estalar de dedos, mas a gente já vê os grandes bancos, mais uma vez o Nubank é uma forma clara, um exemplo claro aí disso que pouco a pouco eles estão se adaptando e eles vão cada vez mais abraçar esse sistema revolucionário.
Outra coisa que amanhecemos aqui, outro fato relevante que amanhecemos nessa segunda-feira foi Michael Saylor, o tweet de Michael Saylor falando que o JP Morgan, que também é um banco muito relevante nos Estados Unidos, em torno aqui de 4 trilhões de dólares em ativos, comprou aqui mais de 100 milhões das ações da MicroStrategy, ou seja, das ações da empresa do Michael Saylor, o que é uma forma clara de exposição ao Bitcoin. Quando um banco ele vai e compra a ação da MicroStrategy, a gente sabe que isso é claramente uma compra ao Bitcoin. Ele não está se expondo direto ao Bitcoin, mas ele está se expondo indiretamente ao Bitcoin. Afinal de contas, a MicroStrategy nada mais é atualmente, praticamente, uma empresa que compra Bitcoin de forma alavancada, emite dívida para comprar Bitcoin. Então também é sempre muito positivo quando nós vemos empresas relevantes comprando e apostando na MicroStrategy, que é o que vai acontecer com todas as empresas relevantes no mundo pouco a pouco. Pouco a pouco, todas as empresas relevantes, por exemplo, imagina você é um grande executivo de um concorrente do JP Morgan. Você vai ver isso, você começa a teoria de jogos a entrar na prática, porque se o seu concorrente está se expondo a esse mercado, se o seu concorrente está cada vez mais abraçando esse mercado, se expondo que seja indiretamente, você acaba sendo obrigado a também se expor de alguma forma, porque se isso der certo, você vai ficar muito para trás. Se der errado, beleza, os dois se dão mal, então não tem problema, você e seu concorrente vão se dar mal juntos, mas se der certo, você vai ficar muito para trás, pode até mesmo mediante a toda a revolução, é tão revolucionário que quem não abraçar pode não só se dar mal, mas como pode até sumir do mapa aí, literalmente. E mais uma notícia aqui, então, mais um fato que amanhecemos aqui também sendo contemplados, que outra gestora aqui muito relevante, com 1,5 trilhões em ativos, falando que nós esperamos haver uma reserva de Bitcoin sendo adotadas por diversas nações em breve. Então, é óbvio que, mais uma vez, uma gestora fala isso, que espera, a expectativa dela é que diversas nações comecem a adotar uma reserva de Bitcoin, isso é muito positivo. Só que se a gente levar para algo mais sólido, se a gente levar para algo mais no curto prazo, algo mais palpável, eu espero que muitas nações adotem a reserva de Bitcoin em breve. Beleza, isso é legal mediante a ser um grande jogador falando isso publicamente. Porém, mais relevante do que isso é saber que, se ele está falando que ele acredita nisso, o que você acha que ele está fazendo em relação ao fato que ele acredita? Se ele acredita, se essa grande empresa acredita que várias nações vão adotar reserva estratégica de Bitcoin em breve, você acha que a postura dela vai ser ficar de braços cruzados em relação a isso? Eu espero que isso vai acontecer e deixa acontecer. Óbvio que não, né, família? Se eles esperam que isso aconteça, obviamente eles estão se antecipando a esse movimento e eles próprios vão adotar medidas para que eles consigam se expor nesse mercado antes que as várias nações se exponham à reserva de Bitcoin, porque quando isso acontecer, obviamente vai ser refletido no preço e quem já não estava dentro antes vai ter que comprar Bitcoin se quiser, muito mais caro. Então são diversos fatos que a gente vai vendo pouco a pouco que faz a gente voltar para o óbvio. Eu sei que a gente fica nervoso, a gente fica desanimado, na verdade, com o preço quase não se mexendo. Mas se a gente voltar e lembrar o óbvio, é uma questão de tempo. Os sinais aparecem a todo momento. Isso não pode ser refletido no preço a curto prazo, mas a longo prazo será e já está, será não, já está sendo refletido no preço. Então fiquem calmos. Tudo que a gente pode fazer é esperar pacientemente e lembrando que sempre quem espera é muito bem recompensado nesse mercado. Beleza, família? Deixe seu like, ative a notificação. E para fechar, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, você não gosta de Bitcoin. O azar é seu, não meu. Todos ótimo dia e até amanhã.